Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius do canal Vini Vinyl Music. E no vídeo de hoje, cara, esse é um dos vídeos mais importantes do canal e do ano, né? Um vídeo dos vídeos mais importantes do ano, porque eu vou pegar aqui tudo que a gente teve de principal nesse ano e que eu ouvi, tá? Onde 80% tem review de cada um dele aqui no canal. Tudo que a gente cobriu esse ano e vamos botar aqui nessa tier list. Botar o que teve, botar o ano musical aqui nessa tier list, tá? Vou colocar os melhores álbuns que tiveram esse ano, é óbvio, na minha opinião. Tá? Então já deixa o like aí, se inscreva e sem mais enrolações, bora lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que frisar aqui antes de eu começar, já para eu não levar aquele hate, eu ouvi de alguns álbuns novamente, não todos, algumas faixas. Então, só que muitos eu não lembro, né, tão bem. Só que muitos eu não lembro tão bem. Então, o que eu vou levar em conta a percepção que eu tive quando eu ouvi lá na primeira vez, tá? Então, vamos lá. A primeira que a gente tem aqui é Something Beautiful. Tem review no canal, assim como a maioria. Esse álbum, eu gostei mais do conceito dele em si do que das faixas em si, tá? Eu acho assim que ela fez uma ópera pop, né, aqui. Mas é um álbum assim que não me marcou tanto, sabe? Não teve nenhuma faixa que eu lembro até agora, né, que me marcou assim, uma melodia marcante que eu reouvi várias vezes, que adicionei a minhas músicas curtidas. Mas ele é um álbum bonito quando você escuta. Ele tem que ser escutado inteirão, sabe? Eu acho que esse é o conceito dele, tá mais do que na cara, né? Um álbum ópera pop. Então ele como contexto é algo bom, tá? Bem feito, bem trabalhadinho, uma boa produção. Mas quando a gente olha faixa por faixa, não tem nenhuma que se destaca tanto, tá? É isso que eu acho do Something Beautiful. Deixa eu ver onde. Eu não sei se eu coloco é bom vai ou em ok, tá? Isso vai depender das outras escolhas. Por enquanto eu vou deixar em é bom vai, tá? Aqui eu já vou causar polêmica no começo. Quem me acompanha há um tempo já não é novidade de que... Ah, e outra coisa, tá? Que eu esqueci de frisar. Eu não escutei todos esses, tá? Vai até aqui o que eu ouvi. Os outros eu ainda vou ouvir, mas aí não daria tempo pra eu gravar esse vídeo, tá? Só avisando. Bom, enfim. Quem me acompanha aí há um tempo já sabe, não é novidade pra ninguém, que eu sou fã da Sabrina Carpenter. É uma das minhas artistas preferidas. É a minha diva pop preferida. Então, eu vou ser meio suspeito pra falar aqui. Porque eu amei o Man's Best Friend. Eu amei o Man's Best Friend. Apesar de que não é o meu álbum preferido dela, não superou o Short and Sweet. Mas eu amei, cara. Tem muita faixa boa. É um álbum, assim, pra mim, no skips. Sabe? Não é porque eu sou fã dela. Mas é um álbum no skips. Tá? Na minha percepção. Mas é porque eu gosto de quase tudo que a Sabrina faz. Entendeu? Então, eu não sei se eu coloco ele aqui em muito bom ou em Gold. Novamente, vai depender de como que eu vou usar essas categorias. Mas por enquanto eu vou deixar em Gold, cara. Tá? Midnight Sun. Escutei esses dias, tá? Pra fazer esse vídeo. Deveria ter escutado quando lançou. Esse aqui não tem review no canal. Eu achei, cara, um bom álbum, sabe? Um bom álbum de música pop. Um pop, assim, com uma pegada meio eletrônica. É um pop genérico, tá? A gente não pode negar, mas que funciona. Eu acho que ela poderia ser mais ousada em algumas coisas aqui. Mas até que tem bastante coisa legal, cara. Aqui deu uma vibe, tipo, sei lá, junta a Sabrina Carpenter com a Charlie XX, mais com uma pitadinha original, que é da Zara Larsson. Mas é um bom álbum, assim, cara. Aquele álbum, assim, de música pop, de verão. Então ele vai aqui no... É bom, vai. Ou no ok. É bom, vai. Tá, por enquanto... São dois álbuns aqui com ideias bem diferentes, mas por enquanto estão no mesmo nível. Cara, aqui a gente já chegou num que vai bater forte aqui. Mayhem, pra mim é um dos melhores álbuns do ano. Cara, um álbum incrível, sabe? Também quase no skips. Um pop assim muito foda, com pegada oitentista. A Gaga arrasou nesse álbum. Tem review meu aqui no canal. Eu lembro que eu dei nota 88. Esse álbum é muito foda. É muito foda.
Se o Man's Best Friend tá aqui, eu acho que o Mayhem tem que estar aqui. Eu não sou o maior fã da Gaga, mas é um baita álbum. Tá com muitos bangers. Esse álbum é muito bom, dá pra você ouvir do início ao fim tranquilinho, tá? E, em contraste, temos Benson Boone com o pior álbum que eu escutei esse ano. Eu não lembro o que eu falei na minha review, cara. Mas eu escutei alguma... Cara, esse álbum aqui é horrível. Eu não gosto muito de falar mal, assim, tipo, tão mal, assim, de músicas, porque depois você começa a estudar, você vê que ninguém faz nada ruim de propósito, na maioria das vezes. Mas não tem como negar, cara. Esse álbum aqui é horrível, tá? É horrível. Não escute. Vai ser os 30 minutos da sua vida jogado fora. Tem nem muitos comentários. Se quiser, veja minha review. Bom, saindo disso aqui, a gente vai pra um álbum muito foda, tá? Que eu me surpreendi. Esse aqui não tem review no canal porque eu nem ia escutar. Mas eu comecei a escutar a faixa 1, faixa 2, faixa 3. Quando eu vi, já tinha escutado o álbum inteiro. Porque é um baita álbum, cara. Nossa, que álbum bom do 21 Pilots, cara. Eu não era um grande conhecedor, um grande fã de 21 Pilots, mas esse álbum aqui é muito bom. Eu acho que é o melhor que eles já fizeram, tá? Um rock. É o estilo deles, né? Vocês já conhecem. Rock ali com umas pegadas pop, meio eletrônicas, mas é muito bom, cara. É muito bom, tem momentos grandiosos, tem músicas muito marcantes, melodias muito fodas, momentos épicos. Esse álbum aqui do 21 Pilots é muito bom, que eu não me lembro o nome. Brunch. Deixa eu ver aqui rapidinho. Brett. Enfim, muito bom, redondinho, muito bom, tá? Muito bom mesmo. Aqui a gente chega no álbum do Somber, que eu ouvi esses dias também. E ele é o mesmo caso aqui da Zara Larsson. Não é a mesma sonoridade, são dois tipos de pop diferentes, mas é o mesmo nível. É um álbum ok, sabe? Eu acho que eles deveriam estar aqui, na verdade. É ok. Foi meu... Bom, é o primeiro álbum do Somber, né? Tem algumas coisas aqui que eu não gostei muito, porque ele utiliza muito em todas as faixas, tipo, um efeito na voz dele, uma distorção, essa produção suja. Eu não gosto muito, me incomoda às vezes. Ele repete o refrão muitas vezes, e eu acho que o que muitas vezes falta aqui nas músicas do Somber é um refrão catchy, né? Um refrão cativante que vai ficar na tua cabeça. As faixas aqui tem uma vibe grandiosa, então ao vivo deve ficar incrível. Mas tem os seus momentos bons, cara. É um pop meio diferente ali, com riffs de guitarra. Então mais do que justo, na minha visão, colocar aqui no mesmo patamar do Midnight Sun. Pra mim é o mesmo nível. Esse aqui eu vou deixar pra depois. Esse aqui também. Vamos falar desse. Que também vai entrar aqui na Trindade. Escutei esses dias também. E é o mesmo nível. Só que eu gostei menos desse, que é o Virgin, né, da Lorde. Foi meu primeiro contato com a Lorde. E eu não gostei muito, cara. Ele é bem diferente, assim, do pop chiclete comercial. O que me pegou nas primeiras faixas. Eu fiquei, nossa, que diferente, né? Chamou a minha atenção. Mas depois, cara... Sei lá, tem arranjos interessantes. Tem sintetizadores interessantes. Só que aqui eu acho que é meio experimental, um pop meio diferente, meio experimental, que nos vocais ela lembra muito a Taylor, mas é meio experimental que às vezes fica bom e às vezes não, né? No experimental tem uma linha muito tênue, uma linha muito fina entre bom e ruim, e aqui oscila bastante, né? Aqui a Lorde ela tem uma pitadinha de Taylor, uma pitadinha de Charli XCX e uma pitadinha de inovação. Aqui um dos maiores problemas pra mim, principalmente depois do começo do álbum, é que faltou refrões e melodias mais marcantes, sabe? Que fiquem na sua cabeça. Eu acho até esse álbum ficou um pouco inferior aqui aos dois, tá? Então se tipo os dois estivessem aqui, ele estaria aqui. Mas vamos deixar aqui por enquanto, tá? Acho que nessa ordem de qualidade, inclusive. Vamos falar agora do álbum do Joe, Crooks. Tem review no canal. Esse álbum aqui é muito bom, tá?
é muito bom. Ele tem que estar acima desses. O Joe não é um artista tão conhecido ainda, mas agora ele tá ganhando relevância. Ainda mais que. Bom, é o Steve do Stranger Things, tá? Ainda mais que ele vai estar no Lollapalooza ano que vem aqui. É um álbum muito bom, cara. É um pop assim, bem diferente. Dá pra ver que não é aquele pop comercial. Realmente vale a sua audição, tá? É um álbum bom. Vamos lá. Então, vamos lá. The Life of a Showgirl Taylor Swift. Bom, tem review no canal também, óbvio, né? Cara, esse álbum aqui eu fui contra a correnteza, porque eu gostei muito dele. Eu gostei muito dele na primeira escutada que eu dei. Então, como você pode ver no meu review lá, fui um dos únicos, né, aqui na internet que defendeu esse álbum. Porque eu achei ele muito bom, cara. Ele não é o melhor álbum da Taylor, obviamente. Mas é um álbum bem delicinha, sabe? É um álbum que é bem fluido. Não vou falar que não tem no skips, mas é um álbum que você vai ouvir ali. Eu acho que não vai ser maçante, sabe? Você vai ouvir de boa. Mas também não foi o melhor álbum do ano, né? Acho que não tá no nível desses dois. Então eu vou colocar aqui, porque eu gostei. Esse álbum, ele tem duas músicas muito boas, que são as duas mais famosas. The Fate of Ophelia e Opalite é muito bom. Elizabeth Taylor, tem bastante músicas boas, né? Depois, ali na metadinha, dá uma caidinha, mas tem muita coisa interessante, tá? Esse álbum eu acho que não é tão ruim como estão falando por aí. Então ele vai aqui no redondinho, muito bom. Deve tirar mais fotos. Esse álbum também tem review no canal. Ele me surpreendeu muito, tá? Foi o meu primeiro contato com o Bad Bunny. E é um álbum muito bom, cara. Esse álbum, ele tá fazendo muito barulho. Tá concorrendo, né, álbum do ano no Grammy. Inclusive a gente vai cobrir tudo, então se inscreve aí. E, cara, assim, deixando de lado um pouco a questão musical, o impacto desse álbum, o impacto do senhor Bad Bunny é algo surreal. Vou ter que fazer mais um vídeo sobre isso porque é incrível. Parece que ele vai cantar no Super Bowl e no contexto que a gente vive, né? Tudo que todo mundo sabe, o que rola lá o que tá rolando nos Estados Unidos, no governo Trump, imigrantes. O Bad Bunny tem um papel fundamental. Ele foi o artista mais escutado esse ano no Spotify. E o álbum dele, Deve Tirar Mais Fotos, é um álbum muito, muito bom, tá? Tem momentos muito bons. E eu tô bem em dúvida, cara, se eu coloco ele no GOAT, ao lado de Mayhem, da Sabrina, ou no redondinho. Eu vou deixar ele no GOAT, tá? Eu vou deixar ele no GOAT. Hurry Up Tomorrow. Vão me criticar. Eu sei o que eu falei no meu review, mas é ruinzinho. Eu não gostei desse álbum. Eu não gosto do som do The Weeknd aqui nesse álbum. Pra mim o The Weeknd, eu gosto do The Weeknd oitentista. Eu gosto do The Weeknd do Doll FM e do álbum lá de Blinding Lights, tá? Eu gosto daquele The Weeknd. Desse The Weeknd aqui, com Playboy Card, com, sei lá, se pegando mais rap, eu não curti. Mais hip hop eu não curti o que o The Weeknd fez aqui no Hurry Up Tomorrow. Não é um álbum que eu viria de novo. Não gostei muito, tá? É ruinzinho. Não é horrível. É ruinzinho. Depende do momento. Hoje eu acho ele ruinzinho. Isso que eu gosto de The Weeknd. Calma. Já vou falar de você, amigo. The Dead Beat. É Dead Beat que é o nome? Dead Beat. Do Tame Impala. Escutei esse álbum. Não tem vídeo. Escutei na íntegra. Escutei no off. Ele não é ruim. Eu não sei se eu coloco ele no ruinzinho ou ok. Porque eu também não cheguei a odiar tanto esse álbum. É que as músicas desse álbum são meio genéricas, sabe? Essa que é a questão desse álbum. As músicas são meio genéricas. Eu não sei se eu coloco no ok. Na hora que você tá ouvindo é bom, mas é sempre, tipo, é muito parecida as músicas, entendeu? Não tem tanta inovação, não chega nem perto do Tame Impala que a gente conhecia. É a mesma coisa, o mesmo ritmo, as músicas inteiras. Não sei, ele estaria aqui no meio, tá?
Ele estaria aqui no meio de ok, ruinzinho. Eu não queria colocar no ruinzinho, mas não queria colocar no mesmo nível desses outros. Eu vou deixar ele aqui, tá? Considere que ele está no meio. Beleza. Love is Like. De novo, fui contra a correnteza. Eu gostei desse álbum. Não é que eu gostei, amei, mas não é um álbum tão ruim como eles estão falando. É um álbum, de novo, genérico pop, mas é legalzinho. Tem músicas legais. É um álbum curto, com músicas curtas. Mas não é esse lixo que falaram, tá? Tem review no canal. Mas o Maroon 5 tá flopado. Isso é fato. Mas ele vai aqui no ok também. Swag, do Justin Bieber. Esse álbum aqui foi falado muito mal dele, eu concordo. Porque esse álbum é muito ruim, tá? Ele é bem ruim. Eu acho que assim, como eu já falei, eu não vou me repetir o que eu falei na review desse álbum. Mas a ideia do Justin é que nem era fazer algo tão comercial, né? Como eu já falei, eu acho, na minha visão, era uma tipo declaração de amor pra esposa dele, Hailey Bieber. Mas musicalmente é um álbum fraco, com uma produção meio estranha e com faixas não tão memoráveis, tá? Então ele vai ficar aqui também, tá? Bom, e aí chegamos na última, na Rosalía. Esse álbum, cara, eu escutei hoje, então tá fresquinho aqui na minha memória. E meus amigos, que álbum, eu não posso nem falar foda. Que álbum magnífico, cara. Nossa. Dá aqui um êxtase só de falar dele. O Lux. Uma obra-prima. Uma obra-prima. Ele é diferente de tudo que tivemos esse ano e de que tivemos nos últimos tempos. Muito coeso. Cara, sabe o que eu senti quando eu escutei? É como se fosse mesmo um concerto de ópera ali, de música clássica, com pitadas de música atual, pop e eletrônica. Que harmonias incríveis, que vocais, cara, da Rosalía. Rosalía? É Rosalía, né? Mas, cara, que vocais são esses? Meu senhor amado. Que harmonias incríveis, tá? Todas as feats, as parcerias aqui foram incríveis. Instrumentais incríveis e grandiosos, arranjos criativos. Mano, que álbum foda. Magnífico, uma obra-prima, tá? Acho que o melhor do ano, tá? Acho que o melhor do ano. Não teria outro lugar pra ele a não ser aqui no Gold, tá? E é isso, né? Tem alguns, novamente, né? Sim, eu queria ter escutado o álbum da Lola Young, eu queria ter escutado o álbum aqui da, ai, como é que é o nome dela? Hayley Williams. Esse aqui do Damiano eu não iria escutar mesmo. Eu queria ter escutado o álbum do Deftones, o álbum da Edson Ray. Ainda vou escutar muitos deles, tá? Mas aí não daria tempo, eu precisava gravar esse vídeo logo. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que esse é o ranking. É o ranking mais coeso aí que você vai ver no YouTube, tá? Ficou assim, então. Deixa eu até colocar aqui pra vocês verem certinho. Aí, ficou assim a nossa tier list. A minha tier list de álbuns que foram lançados esse ano, tá? A maioria deles, 80%, tem vídeo no canal. E, cara, eu também queria agradecer a todos, porque foi mais um ano, né? Foi o primeiro ano, na verdade, que eu fiz isso, cobrindo tudo que lançava. Tudo não, né? Mas as principais coisas, o que dava, né? O que eu conseguia ouvir. Cobrindo aí os principais lançamentos, as principais coisas que aconteciam no mundo da música. E eu queria agradecer a todo mundo que me acompanhou aí nesse ano, tá? Foi muito legal e se preparem. Ano que vem, cara, vai ser o dobro de conteúdo com o dobro da qualidade. Eu realmente vou focar, tá? Esse é só o começo. Se você tá chegando pela primeira vez, cara, que importa que você chegou, né? Mano, já primeiro, ó, o que você vai fazer? Comenta aí o que você achou do meu ranking. Eu sei, pode falar mal aqui da Sabrina Carpenter e comenta se você concorda com o resto. Deixa o like, entrem no canal, cara, e se divirta, porque tem mais de 130 vídeos sobre música. Tem review aqui da maioria desses álbuns, vídeo do rock, passando pelo country, pelo rap e ao pop. A gente cobre sobre
tudo, a gente cobre tudo do mundo da música. Aqui o nosso canal é central da música no Brasil, tá? Então se inscreva e entre para nossa comunidade de amantes da música. E também irá sair a tier list de melhores singles, tá? Melhores músicas desse ano, tá? Então, de novo, muito obrigado aí quem tá me acompanhando desde o começo do ano ou desde antes. Foi muito importante aí ter você aqui comigo, né? Conversando sobre música o ano inteiro. E é só o começo, o ano que vem será muito melhor. Então é isso. Eu sou o Vinícius, até a próxima. Fui.